agora com a apresentação do livro Reparação, do Ian McEwan. Quem vai fazer a apresentação é o Fernando Ferroni. Ferroni, por favor, fique à vontade. Olá, pessoal, boa noite. Muito obrigado por essa oportunidade. Como eu disse aí para várias pessoas, faz muito tempo que eu tenho vontade de ler Ian McEwan no clube. E esse ano a gente leu tanto um conto dele no nosso grupo de contos, né? E agora estamos lendo talvez o melhor romance dele, o Reparação. Muito embora o último romance que ele lançou também, o Lições, seja muito impactante. Então, eu agradeço muito a presença de todos, agradeço a presença de quem está chegando agora e a presença de quem já está aqui há bastante tempo também, como a Andréia, que está desde o início, né? E de pessoas que começaram há pouco tempo também, mas que estão aí acompanhando a gente, né? Como a Suiene também. Muito obrigado, Suiene. Muito obrigado a todo mundo também. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Bem, então hoje a gente conversa sobre o romance Reparação, do escritor britânico Ian McEwan. Esse livro ele tem duas edições no Brasil. Ele tem a primeira, que é de 2002, com 448 páginas. Ela é um pouquinho menor, né? O formato dela é menor do que a outra. E tem uma segunda edição econômica, em 2011, com 272 páginas, né? Até onde eu sei, o conteúdo delas não difere. São apenas edições em que houve uma mudança de formato, tá? As citações que eu for fazer vai ser da minha edição, da edição de 2011, tá bem? Bom, vamos falar um pouco da estrutura, então. Esse livro, ele tem 4 partes, né? 3 partes, na verdade, e um epílogo, né? Então, a primeira parte, ela se passa no interior inglês, antes da guerra, é o verão de 1935, né? Lembrando que o verão lá é julho, agosto e setembro, né? Mais ou menos. Final de junho até meados de setembro. E é mais ou menos a metade do livro, essa parte. A segunda parte, ela se passa na França, é o episódio da evacuação de Dunkerque, né, Operação Dínamo, e que é mais ou menos em maio de 1940. Então, aí a gente já está no começo da guerra, né? A terceira parte, ela se passa em Londres, e é logo depois da evacuação, que é a época da primavera e do verão de 1940, né? E, finalmente, a gente tem um epílogo, 59 anos depois, que se passa em Londres, né? Vamos lá, então vou falar da primeira parte do livro. Na primeira parte, a gente conhece os personagens centrais da obra. A Bryony Taves é uma jovem de 13 anos cuja brincadeira preferida é escrever pequenas obras ficcionais. Também conhecemos sua irmã mais velha, Cecília, que recentemente voltou da faculdade, e o filho da governanta, Robbie Turner, que além de trabalhos braçais tem um diploma da mesma faculdade de Cecília e almeja mais um, o de medicina. Claro que a gente tem muitos outros personagens, né? Mas esses são os personagens em que toda a história vai acompanhar em todas as partes, né? Ou pelo menos nas 3 primeiras. Bom, como que se dá essa ambientação aí, né? E quando eu digo ambientação, eu estou me referindo ao tempo e estou me referindo ao espaço, né? O tempo narrativo ele é de 24 horas aproximadamente no quente verão inglês de 1935. Há sinais de uma guerra que se aproxima. O espaço é a propriedade rural dos Tayles, com a casa senhorial, piscina, um templo carcomido, gramados, jardins e bosques, né? É uma casa, ela não é uma casa, digamos assim, medieval, né? Ela é relativamente recente, né? Se eu não me engano, é o avô da Bryony que construiu e tem uma certa ironia na descrição dela, né? Ela é considerada muito sólida, mas ao mesmo tempo tem algumas coisas meio de Novo Rico, assim, da época, né? Aliás, a ironia é muito constante nesse livro, é uma ironia bastante inglesa, assim, né? Bem sutil também. Bom, eu acho que, assim, é crucial em todas as partes, mas sobretudo na primeira parte, que a gente faça uma leitura muito atenta sobre o que está acontecendo nessa obra.
E por leitura atenta, eu estou usando aqui uma expressão, um conceito, digamos assim, da escritora e teórica Francine Prose, que defende que a própria obra que está sendo lida ensina a ler a si própria. Isto é, basta uma leitura atenta do próprio texto para que a leitora ou leitor, a partir da provocação da autora, do autor, construa o significado dessa obra. Então, nenhuma outra referência teórica é necessária e, muitas vezes, ela é até contraproducente. Então, assim, eu procurei tudo isso que eu vou conversar sobre essa obra, é claro que tem apoio de outros teóricos, mas assim, esses teóricos são mais ou menos consensuais em apontar que o próprio texto ele vai permitir essa interpretação. Bom, então queria falar um pouco sobre a personagem principal, né, da Bryony. No início, essa primeira parte, né, é o início do arco de amadurecimento dessa personagem. A adolescente, muito inteligente e muito ordeira, em contraposição à bagunça reinante na casa, começa atabalhadamente a crescer. Eu acho que essa palavra, ordeira, ela é bastante importante, assim. Em vários momentos, o texto, ele enfatiza como que ela está preocupada com a organização das coisas, como ela se choca com a bagunça do quarto da filha, como a mãe, que é uma pessoa bastante, eu não diria ausente, mas ela não tem muita ação, né? Ela não faz muita coisa, ela está sempre lá presente, sempre acompanhando as coisas, mas é muito passiva, né? Como que isso incomoda a Bryony, né? E em sua ânsia, né? Sua ânsia, né, em conjunto com a falta de referenciais do mundo adulto, sua ânsia em crescer, né, em conjunto com a falta de referenciais do mundo adulto, leva a entender errado a história de amor entre Robbie e Cecília e o denuncia Robbie, né. Embora a questão essencial de Bryony, agora eu vou falar um pouquinho do enredo, tá? Embora a questão essencial de Bryony seja por si só um elemento criador de enredo, estar inserida em um ambiente permeado pela luta de classes, por exemplo, que aparece sobretudo na relação da Emily contra o Rob, né? A Emily é a mãe, a Emily ela não gosta da maneira como o pai trata o Rob, né? Ela quer um distanciamento disso. Então, esse ambiente permeado de luta de classes e de transformação social, a Emily, e aí eu acho que isso aparece muito na Emily em contraposição à filha, né, Cecília, né, em vários momentos ela, ao mesmo tempo que ela fica orgulhosa do diploma da filha, ela também acha meio esquisito, assim, a postura que ela tem, né, o feminismo da Cecília, por exemplo, soa meio estranho para a Emily, né. Esse ambiente permeado de luta de classes e de transformação social ajuda a não filtrar certas pulsões. Isso dá mais verossimilhança à narrativa. O que eu quero dizer com isso? Assim, existe na escrita criativa uma ideia de que se você tem um personagem muito bem construído, a própria história vai acontecendo ao redor dele. Eu acho que isso faz muito sentido. Personagens fortes, eles constroem, eles praticamente imploram por uma certa história. Só que quando você tem um ambiente muito bem descrito e que permite que a história desse personagem aconteça de maneira mais bem feita, eu acho que isso ajuda demais a narrativa, principalmente do ponto de vista da verossimilhança. Então, a gente tem o arco de crescimento da Bryony, temos o crescimento é sempre um processo bagunçado, em que você comete erros, etc., é verdade. Mas o ambiente de luta de classes e de transformação social em que ela está inserido faz isso ficar muito mais interessante. E, claro, contribui também, né, para o enredo ser bem atrativo, né, um crescendo de tensões. Então, começa com uma peça frustrada, depois ela vê uma cena na fonte que ela não compreende, ela viola uma correspondência, depois ela entra na biblioteca escurecida, né? Dá para ver como a coisa vai se agravando. Parte 2. Né? Aqui o personagem que é mais focado é o Rob, né? O soldado raso Rob Turner rumo até o porto de Dunkerque, né, uma cidade litorânea da França, no Canal da Mancha, né, que é o canal que separa a França da Inglaterra.
ele está rumando para lá para ser evacuado junto com 2 companheiros para a Inglaterra. Né? Ele está, junto com todo mundo, ele está fugindo, né, do avanço nazista na França. Né? O cenário é de desolação. Então, vai ter bombardeios, ataques aéreos, muitos ferimentos, muitas mortes, muita mutilação, muita barbárie. Vai ter autossabotagem também, né? Os ingleses não querem deixar nenhum equipamento para ser aproveitado, então você vê morte de cavalos, destruição de carros, etc. Mas também, principalmente do ponto de vista da relação entre as pessoas, há muita solidariedade, ao mesmo tempo que há também muita indiferença em relação àquilo em alguns momentos, né? Uma coisa que é muito interessante sobre a Segunda Guerra é que ela não tem, talvez, o mesmo impacto de surpresa que a Primeira Guerra. Muito embora a Primeira Guerra fosse esperada e muitas vezes até incentivada, né? A destruição da Primeira Guerra foi muito chocante. A Segunda Guerra, o pessoal se assusta muito, mas também já tem essa memória muito fresca, né? O tempo que separa a Primeira da Segunda Guerra é de mais ou menos uma geração, né? São 23 anos, se eu não erro a conta. Bom, dando um passinho atrás, eu queria falar um pouco da voz narrativa também, né? As 3 primeiras partes da obra, elas são escritas em terceira pessoa, com focalização interna, e em muitos trechos a técnica utilizada é o discurso em direto livre. Então vamos lá, tem alguns conceitos importantes aqui. O primeiro é a terceira pessoa, né? Então, nas 3 primeiras partes, a gente vai ter um narrador que é aquele narrador dito onisciente, né? Ele conhece o passado, ele conhece o presente, ele conhece o futuro, ele sabe o que acontece fora da cabeça das pessoas, sabe o que acontece dentro, etc. Ele é o tal do narrador Deus, né? E muitas vezes ele usa o discurso em direto livre, né? Ele não vai narrar o que está sendo dito com uma marcação bem clara, né? Com aspas ou com travessão, etc. Né? Ele vai contar para a gente de sua própria mão, né? De sua própria voz, o que as personagens estão falando ou pensando. E é livre no sentido de que, assim, muitas vezes ele vai se permitir um grau de liberdade muito grande nesse relato, né? Então, em outras palavras, com frequência, a voz da narradora se confunde com percepções e pensamentos próprios da personagem retratada. Isso une 2 características importantes. Ao mesmo tempo que permite um amplo panorama, também concede uma grande aproximação. A terceira pessoa, ela é um pouco rejeitada hoje em dia, mas, assim, ela é muito útil quando a gente está falando de histórias que tem muitos personagens envolvidos ou que passam em muitos locais, e é muito uma característica dessa história, né? Se fosse uma história em primeira pessoa, a gente ficaria preso à percepção dessa pessoa que está narrando, né? Ao passar para a terceira pessoa, a gente tem essa visão um pouco mais ampla, mais panorâmica. Só que o McEwan, para também não deixar que a gente fique muito distanciado, ele usa o discurso indireto livre, né? Vou dar um exemplo para vocês um pouco mais à frente, né, disso que eu estou dizendo. Agora eu vou passar por uma outra parte, né, que vai aprofundar um pouco isso. Existe uma coisa muito interessante nesse livro, que é o contraste, né? Existe uma vontade da pessoa que escreveu em acentuar aquilo que ele está narrando por meio do contraste com elementos que são muito mais brandos, né? O que eu quero dizer com isso? Em muitos momentos do livro, a gente tem uma descrição de uma situação bastante diversa daquela que é o objeto principal da análise. Essa técnica é, ao mesmo tempo, uma maneira de manejar o tempo narrativo, e seu grande inspirador é Flaubert em Educação Sentimental. E aqui eu estou citando o James Wood também, que diz que Flaubert foi o primeiro que usou essa técnica de tentar aprender o tempo na sua sutileza, né? Eu acho que vai ficar mais claro quando eu usar o trecho. Bom, então aqui eu vou ler para vocês, é relativamente longo, tá? Mas eu acho que vale a pena.
Na minha edição é na página 175. Para vocês se situarem, isso daqui é na segunda parte, né, quando o Robb está fugindo, né, ele ainda não chegou em Dunkerque, Robb Turner, né, e acontece um ataque aéreo, né. Então, Turner deu um passo para trás, e então correu. Enquanto tropeçava nos sulcos, o ataque recomeçou. A terra grossa grudava-se à sola de suas botas. Só nos pesadelos os pés pesavam tanto. Uma bomba caiu na estrada, bem no centro da vila, onde estavam os caminhões de transporte. Mas um grito recobriu o outro, e a bomba atingiu o campo antes que Turner tivesse tempo de se deitar. A explosão o empurrou para frente alguns metros e o jogou de cara na terra. Quando recuperou os sentidos, a boca, as narinas e os ouvidos estavam cheios de terra. Ele tentava cuspir, mas não tinha saliva. Usou o dedo, mas foi pior ainda. Antes estava engasgado com a terra, e agora se engasgava com o dedo imundo. Assoando-se, conseguiu tirar a terra no nariz. O muco era pura lama e cobria-lhe a boca. Mas o bosque estava perto, e lá haveria riachos, cascatas, lagoas. Ele imaginava um paraíso. Quando o urro crescente de um stuka, em voo rasante, voltou a se ouvir, foi-lhe difícil compreender aquele som. Seria o toque que assinalava o fim do ataque? Também seus pensamentos estavam engasgados. Ele não conseguia cuspir nem engolir. Respirava com dificuldade. Não pensava direito. Então, ao ver o fazendeiro e o cachorro ainda aguardando pacientemente sobre a árvore, tudo lhe voltou à mente e ele se lembrou de tudo. E virou para olhar para trás. Onde antes estava a mulher e o filho, agora havia uma cratera. Ao mesmo tempo que via a cena, pensou que já sabia antes. Por isso tivera de abandoná-los. Sua obrigação era sobreviver, embora ele não se lembrasse por quê. Continuou seguindo em direção ao bosque. Eu assinalei algumas passagens desse trecho. Vou retornar para anterior. Então ele começa a descrever, né, esse ataque. Em determinado momento, o narrador, isso é tudo voz do narrador, né, coloca: só nos pesadelos os pés pesavam tanto. Essa é claramente uma frase dita pelo narrador, mas que, na verdade, é um pensamento do Turner. Então, é o Turner que está pensando: só nos pesadelos os pés pesavam tanto. Só que aqui ela é dita pelo narrador. Isso é um exemplo de discurso indireto livre. É como a voz narrativa ela se aproxima tanto da pessoa que está sendo retratada que elas se confundem, né? Isso acontece um pouco mais para baixo também. Quando ele diz: o muco era pura lama e cobria-lhe a boca, mas o bosque estava perto, e lá haveria riachos, cascatas e lagoas. Ele imaginava um paraíso. Sim, o narrador ele poderia ter colocado isso, mas assim, tudo leva a crer que isso daqui é um desespero, é uma esperança que o Turner tem naquele momento, quando ele consegue avistar o bosque. Então, aqui também me parece mais um exemplo de discurso indireto livre, né? Seria o toque que assinalava o fim do ataque? É uma pergunta que o Turner faz para si mesmo também. E, no entanto, em todo esse trecho, a gente só tem a voz narrativa do narrador. Né? É uma maneira desse narrador se aproximar do personagem, de levar a gente junto para ele, para o personagem. Aqui nessa parte do aguardando pacientemente, no trecho a gente não consegue ver, né? Mas em vários momentos ele fala desse fazendeiro e desse cachorro que estavam arando a terra, e quando ouvem-se o ruído dos Stuka, né? São aviões que têm uma espécie de sirene, né? Quando ele mergulha, né? Aliás, ele não tem uma espécie de sirene, mas quando ele mergulha, ele faz um ruído muito característico, né? O fazendeiro e o cachorro simplesmente vão para o bosque e ficam embaixo de uma árvore como se estivesse apenas chovendo, né? Esse contraste é muito chocante entre o desespero do Turner e das outras pessoas evacuadas e do fazendeiro, que não vai sair de lá porque é a terra dele, né? Então ele, mais uma vez, vai simplesmente esperar a tormenta passar, digamos assim, porque depois ele vai continuar arando a terra dele, continuar produzindo, etc., porque o tempo dele é diferente, né?
Eu acho muito bonito como o McEwan, ele aprendeu esse momento, assim, a barbárie da guerra ao mesmo tempo que vai continuar persistindo a vida, né? Eu gostei muito dessa repetição aqui também, é uma repetição quase banal, assim, mas eu acho que ele dá um certo aspecto poético, né? Quando diz tudo lhe voltou à mente, ele se lembrou de tudo, né? Eu acho essa repetição muito bonita. E quando termina, ele continuou seguindo em direção ao bosque, simplesmente, né? Acho que também dá tem quase um elemento irônico aqui, né? Olha, aconteceu muito barbárie, mas ele segue em frente. Por falar em elementos poéticos, eu acho que tem algumas metáforas muito bonitas nesse livro, e eu vou chamar atenção apenas para uma aqui, que eu acho que a maior parte das pessoas deve passar um pouco batido também. Ela me chamou muito a atenção, assim, na hora que eu li. Quando eu reli, eu vi que da primeira vez eu tinha marcado ela também. Ela está na página 176, que é logo depois da página que eu li, né? Quando ele escapa do bombardeio e está seguindo para a cidade, né? Para Dunkerque. À frente, a nuvem de óleo se elevava sobre a paisagem como um pai zangado. Primeiro que, se você olhar para uma nuvem no céu, né, ela de fato parece uma figura muito imponente, assim, e muito brava, né? Então, já é uma metáfora que faz bastante sentido sem maiores referências. Porém, a gente também pode se perguntar, quem vê um pai zangado pairando sobre a paisagem? O Rob, cujo pai fugiu e está vendo a coluna de fumaça, naquele momento, ou a Bryony, narradora, cujo pai é ausente e narra o fato sem sequer tê-lo visto, né? Eu acho que nessa pequena passagem a gente já tem um momento assim de consolidação de diversas vozes, de diversos pensamentos muito poderoso, né? Bom, parte 3. É a maturidade, de fato, da Bryony, né? Que a gente vê ela já vestida como uma enfermeira, né? Então, a Bryony rejeita o conforto da família e participa do esforço de guerra na condição mais intensa reservada às mulheres, a de enfermeira. Então, as mulheres não iam lutar, mas as mulheres que trabalhavam como enfermeira, elas vivenciavam todos esses horrores da guerra, mas também a disciplina, né? É citado o caso da Florence Nightingale, né? Que foi a pessoa que implementou esse sistema rigoroso de organização dos cuidados de saúde, né, várias vezes nesse livro. E é quando, de fato, a Bryony amadurece, né? Após esse período, é que ela vai tentar reparar o seu crime. E aqui, normalmente eu começo as apresentações com a sinopse, né, mas eu deixei toda essa contextualização para colocar a sinopse do livro agora, né? E por sinopse eu estou dizendo, estou usando muito o conceito da CIS Brasil, né, que é uma frase que vai tentar pegar todos os elementos imprescindíveis dessa história, né? Então, lendo essa frase, a gente precisa entender claramente o que acontece no livro. Então, a minha tentativa de sinopse foi a seguinte: a obra, né, é uma tentativa por meio da ficção da Bryony Tales madura e escritora de lidar com a culpa por ter destruído a possibilidade de realização do amor entre sua irmã Cecília e seu amado Rob, por ter erroneamente acusado este de um crime hediondo, estupro, tê-lo enviado para a prisão e, por força maior, não ter tido a possibilidade de se retratar por ele, né, porque ele morreu, e por covardia não ter pedido desculpas à irmã enlutada quando ela teve a chance, né? A irmã morreu no bombardeio um pouco depois que ela chegou, se aproximou dela. Quero falar um pouco sobre o nome do livro, né? Que eu acho que foi um pouquinho problemático, né? O título original é Atonement. E pela descrição do dicionário Cambridge, né? Atonement é alguma coisa que você faz para mostrar que você lamenta, né? Que você se sente mal, né? Por algo ruim que você fez, né? Então, ele está muito focado, essa definição, atonement em inglês, está muito focado na pessoa que cometeu o ato, né? É a pessoa que cometeu o ato que vai tentar fazer alguma coisa aí.
vai tentar mostrar como ela se arrepende disso, né? O título em português, eu não sei se foi o Paulo Henriques Brito que sugeriu ou se foi uma decisão editorial, né? O Paulo Henriques Brito é um cara muito competente. Ele, inclusive, tem livros teóricos sobre tradução, etc. Não sei se foi ele que sugeriu reparação, mas o caso é que o livro acabou saindo assim por decisão dele ou por decisão dos editores da companhia, né? Reparação, pela definição do Wise, tem 3 acepções principais, né? Então, a primeira é a ação de restaurar ou consertar algo, né? É uma satisfação dada a alguém por uma falta, uma ofensa, uma retratação. E é um ato de indenizar, de ressarcimento. Ou seja, reparação, a palavra reparação em português, ela está muito mais ligada a outra pessoa, não a pessoa que cometeu a falta, mas a pessoa que sofreu a falta. Ela que vai tentar ter algo consertado, né? Por isso que a gente fala, por exemplo, em reparação histórica, né? A reparação histórica visa a fazer com que as pessoas que sofreram ou seus descendentes melhorar de alguma maneira, apesar daquilo que sofreram, né? A tradução portuguesa do livro é expiação. E usando o próprio dicionário, né, que eu usei antes, expiação é a purificação de crimes ou faltas cometidas. É uma penitência, é um castigo, é o cumprimento de pena, é o sofrimento compensatório de culpa. Então, expiação está muito mais ligado à pessoa. Ela que vai querer, de alguma maneira, se pacificar com aquilo que ela fez, né? Que, na minha avaliação, é uma tradução muito melhor de atonement do que reparação. Então, eu acredito que o livro seria muito mais fiel ao espírito que o McEwan quis colocar, se ele se chamasse expiação ao invés de reparação. E também a gente vai ver que a palavra reparação aparece no texto. E também acho que ela caberia melhor a palavra expiação. O final de reparação é, sobretudo, um final machadiano, uma espécie de pequeno saldo de Bryony, em seu romance, que será publicado apenas após a morte do casal Marshall. Os amantes terminam juntos e bem, e quando Lola, Poe e ela morrerem, eles serão tão ficcionais quanto aquilo que ela escreveu. A ideia do final machadiano é um final irônico, né? Um final em que você é muito ruim, mas ao mesmo tempo tem um elemento lá que talvez não seja tão ruim. Vou ler eu acho que é o penúltimo parágrafo da última página, né? E isso é a Bryony, né, que está pensando, mas assim, para mim isso é uma frase que poderia muito bem ser dita pelo McEwan numa entrevista, né? Então, como pode uma romancista realizar uma expiação se com seu poder absoluto de decidir como a história termina, ela é também Deus? Não há ninguém, nenhuma entidade ou ser mais elevado a que ela possa apelar, ou com quem possa reconciliar-se, ou que possa perdoá-la. Não há nada fora dela. Na sua imaginação, ela determina os limites e as condições. Não há expiação possível para Deus, nem para os romancistas, nem mesmo para os romancistas ateus. Desde o início, a tarefa era inviável, e era justamente essa questão. A tentativa era tudo. Aqui a palavra expiação faz muito mais sentido, né? É a Bryony que sente uma culpa imensa pelo que ela fez e tenta de toda maneira se livrar dessa culpa. Mas você só vai poder ser perdoado, você só vai poder expiar os seus pecados se alguém muito maior que você te conceder essa graça, né? Só que, nesse contexto, quem poderia conceder uma graça é o próprio romancista. E você nunca vai conseguir conceder uma graça para você mesmo. Você nunca vai conseguir se perdoar, porque você não está acima de você mesmo, né? Então, tudo que ela pode fazer é tentar. É o máximo que ela consegue, né? Então, eu achei isso um final muito poderoso para esse livro também. Apesar disso, apesar de não haver reparação possível, né, não poder nem haver expiação possível, eu acho que a literatura, ela tem um aspecto muito positivo, né? E aí eu quero citar uma frase da George Eliot, né? A arte é a coisa mais próxima da vida.
é um modo de aumentar a experiência e ampliar nosso contato com os semelhantes para além do nosso destino pessoal. Eu acho que a literatura é essa arte também, né? Ela não é a vida, mas ela é a coisa mais próxima da vida. Ela vai aumentar a nossa experiência e o nosso contato para muito além daquilo que a gente consegue viver numa vida, tanto no passado quanto no presente, e para além de todas as pessoas que a gente possa encontrar ou de tudo que a gente possa conhecer. Então, mesmo que a gente não tenha expiação, mesmo que a gente não tenha reparação, vale a pena fazer literatura, vale a pena consumir literatura. É a coisa mais próxima que a gente vai ter da vida. Cito aqui a biografia, deixo aqui para vocês, e agradeço muito a atenção de vocês. Acho que a gente pode conversar um pouquinho agora. Sensacional, obrigada, Fernando. Pessoal, podem ir se inscrevendo na fila, levantando a mãozinha, eu vou controlar aqui o tempo. Vamos começar aí com 3 minutos, no máximo 4. Se a gente depois tiver tempo sobrando, aí deixa um pouco mais livre, mas no início, para poder todo mundo ter a chance de falar, vou controlar o tempo, tá bom? Então, nós já temos a Andréia. Pode falar, querida. Já quis começar porque estava ansiosa aqui. Ô, Fê, parabéns, você é um fã, mas você foi um fã muito imparcial, gostei disso. Você segurou assim, eu sou fã, eu adoro esse livro. Mas eu vou te falar que eu sempre ouvia você falar desse autor e eu nunca tinha lido nada dele. E eu nunca tinha lido porque são temas que não me atraem, né? Porque eu não gosto de guerra, nem em filme, nem em livro. Quando eu sei antecipadamente que vai ter esse tema, eu já não quero ver. E isso deixou muito claro como é importante a gente se desafiar, principalmente a gente que quer escrever, né? E se não fosse pelo clube, talvez eu nunca lesse esse livro. Aí o que aconteceu? Não, vamos ler o livro. Aí pronto, ele ganhou mais uma fã, porque eu achei uma escrita perfeita, isso de usar mais de uma voz, né? Ter mais de um narrador, do narrador ter esses pontos que às vezes está dentro da cabeça do personagem, ou te induz, né? Que aquilo só poderia ser o que ele está pensando. Enfim, eu achei esse livro uma aula, assim, com certeza a melhor leitura do ano como formato de aprendizado. E uma coisa que eu achei bacana mesmo é o fim, a última frase, assim, do tipo, mas agora eu preciso ir dormir. Eu achei isso, né, como fecha, né, e todas as questões que aconteceram com ela, que é um personagem muito difícil de criar, porque eu tenho muita dificuldade de odiar uma criança, por exemplo, por mais que ela tenha feito uma coisa tão grave, tão séria. E ele consegue fazer isso. Eu pelo menos estava odiando essa menina, eu queria dar uns tapas nela, assim, como que você faz isso, né? Assim, da parte já de abrir a carta, né? Já uma pessoa que era tão certinha, tão ordeira, né? Tão responsável, embora jovem, como foi eu abrir uma carta que não era para ela, né? Porque tudo começou ali. Então, eu acho que ele tem esses pontos fantásticos, personagens bem construídos, que te mostram como você pode fazer isso. E apesar da guerra, que eu queria pular aquelas partes de descrições de mutilação e todo esse horror, principalmente porque a gente está vivendo uma guerra, né? A guerra não é uma coisa da história, continua acontecendo. Mas eu consegui até nisso achar um jeito poético de escrever. Olha aí, por mais que você odeie um tema, você pode escrever também sobre isso. Talvez seja um exercício aqui para nós. Escreva sobre uma coisa que você não gosta de jeito nenhum, experimente escrever, né? Porque escrever sobre o que a gente gosta é fácil, né? Sobre as coisas que a gente admira também. Eu queria ler esse trechinho, que é quando a Bryony toma a escrita, toma a narração, que é na quarta parte, né? Que tem a ver com isso de dourar a pílula, de deixar a coisa mais tranquila para você ler, que também provavelmente é um pensamento do McEwan,
nessa personagem narradora. Não sei que página, porque estou no Kindle. Assim, agora são 5 da manhã e continuo sentada sentada diante da escrivaninha, pensando nesses 2 últimos dias tão estranhos. É verdade que os velhos não têm necessidade de dormir, pelo menos não à noite. Ainda tenho muitas coisas em que pensar, e em pouco tempo, talvez daqui a um ano, usar a cabeça será bem mais difícil para mim. Estive pensando no meu último romance, que deveria ter sido o primeiro. Versão original, janeiro de 1940. A última versão, março de 1999. Entre uma e outra, meia dúzia de rascunhos diferentes. O segundo, junho de 47. O terceiro, que diferença faz? A tarefa que me impus há 59 anos finalmente foi cumprida. Um pouquinho mais à frente, que aí eu acho que tem a ver com o que a Kátia observou. Houve um crime, mas... perdão. Isso. Houve um crime, mas houve também um casal apaixonado. Essa noite estive pensando em casais apaixonados e finais felizes, singrando rumo ao arrebol. Uma expressão detestável. Ocorre-me que não viajei muito, desde que escrevi aquela pecinha. Ou melhor, dei uma grande volta e terminei no ponto de partida. É só nesta última versão que o casal apaixonado termina bem, um ao lado do outro, numa calçada da zona sul de Londres, enquanto eu vou embora. Todas as versões anteriores eram impiedosas, mas agora não posso mais achar que meu objetivo seria atingido se, por exemplo, eu tentasse convencer meu leitor, por meios diretos ou indiretos, que Robbie Turner morreu de septicemia em Bray Dunes, no primeiro dia de junho de 1940, ou que Cecília foi morta em setembro do mesmo ano pela bomba que destruiu a estação de metrô de Balham, que eu não cheguei a ver os dois naquele ano, e minha caminhada por Londres terminou na igreja em Clapham Common, e que Bryony, acovardada, voltou mancando, ou seja, ela voltou mancando para o hospital, incapaz de encarar sua irmã, que ainda se recuperava da morte recente do seu amado. Ou seja, podia ser pior, Kátia. Mas a gente fica aqui, então, prepara a gente, mas é um chororô, né, Alberto? Não está certo. Mas é incrível, não só o final, mas é muito poderosa essa torção assim, de voz. Muito né, bom, né? Muito impressionante. E o filme dizem que é muito bom também, né? Camila. Fernando. Obrigada, Alberto. Obrigada, Kátia. Boa noite. Em primeiro lugar, parabenizar a apresentação do Fernando Ferroni, realmente brilhante. Eu não consegui finalizar o livro, mas eu gosto muito do filme, e eu revi o filme hoje para poder, enfim, pegar um pouco essa última parte, que está faltando só a última parte para ler. Eu fiquei pensando muito, e nesse sentido eu acho o filme muito próximo do livro, porque eu acho que ele traz uma questão, e aí só complementando assim as coisas que o Fernando falou, principalmente com relação à primeira parte, que eu acho que tem uma coisa ali, que é essa percepção que a Bryony tem, né? Acho que tem muito a ver com o olhar fragmentado que ela tem em relação ao mundo que ela está percebendo, né? Porque ela observa o que acontece ali com o Robbie e a Cecília, muito tem uma visão dessas cenas de uma forma fragmentada, ela não vê a cena como um todo, né? E a voz narrativa no livro, ela permite que você tenha acesso ao que aconteceu da cena como um todo, né? Que não é essa percepção que a Bryony tem do que aconteceu, né? Então, quando ela olha a cena lá da fonte, ela vê só um pedaço daquela cena e ela vê pela janela, né? Tem um outro momento em que ela vê pela janela também, que é a apreensão do Rob, né, quando a polícia chega. Então, ela vê só uma parte, ela percebe só uma parte daquilo ali que acontece, e o livro também narra a cena como um todo, né? Então, eu fiquei pensando um pouco nessa percepção fragmentada que a Bryony tem e que, para ela, constitui uma certa realidade, e nessa relação dela como uma personagem que ficcionaliza também, né? Porque ela escreve, né? Ela escreve peças, então ela tem essa imaginação muito apurada, né? Então, o que ela percebe de realidade, ela também ficcionaliza em cima disso, né? E isso que leva ela, de certa forma, a errar aquilo que ela percebe, né? Ela gera esse erro e esse arrependimento. E daí, quando ela retoma essa narrativa ali no final, que no filme fica claro, eu acho que o Alberto até falou essa cena aqui também, esse trecho que o Alberto falou, isso está no filme, que dá a impressão de que é como se, por meio da ficção, ela tentasse reconstituir essa realidade que não foi possível pela percepção dela ali como criança, sabe?
Então, eu acho um livro, uma narrativa extremamente poderosa para falar disso, sabe essa relação do olhar com a percepção, com a criação. No filme fica bem forte isso, né? Tem várias cenas em que você vê o close do olho dela, da Bryony, misturado com o som das teclas lá enfim, né? Da máquina de escrever, né? Então, assim, ela está olhando para as coisas e, ao mesmo tempo, ela está ali exercendo esse gesto de criação, assim, pela escrita, né? E aí eu acho que o romance também traz isso, né? E o Joe Wright, o diretor do filme, ele conseguiu perceber essas nuances, sabe? Que estão lá no livro. Também adorei a indicação. Não imaginava que seria assim. Eu comprei o livro, falando, ai meu Deus, será que eu vou me arrepender, né? Paguei tão caro, tal. Mas amei o livro. E aí eu queria só complementar uma coisa que o Alberto falou, e que o Fernando também tinha falado, sobre as dicas, né, que a gente tem no livro ao longo da leitura, que até antecipa um pouco esse final que o Alberto disse, mas que a gente não tem, assim, eu fui lendo, eu percebi que estava escrito isso, mas você fica sempre na esperança, pelo menos eu leio com a esperança de um final feliz, vamos dizer assim, né? E aí lá na página 416, ela, depois que a Bryony sai da casa da Cecília e aí eles vão para o metrô, ela fala, o narrador, né, fala que eles pararam diante da estação de metrô de Balham, que dentro de 3 meses conquistaria sua fama terrível durante os bombardeios. E aí no final, onde Alberto coloca, mostra, né, fala também que a Cecília acabou morrendo nessa estação. Gente, já falei que todo mundo já sabe que ela morre, né? Então, assim, é uma dica que a gente já pode antecipar qual que vai ser o final, mas que a gente não acredita. E outra dica também, quando o Marshall, né, que ele que foi o que violentou a menina, também mostra no livro uma parte, né, que ele vai lá no quarto dela, e aí ela dá uma bronca nele, né, ela fala assim, não fale assim na frente das crianças. E aí ele vai e volta e fala para as crianças de um jeito mais delicado, assim, né, sobre o desquite dos pais, a separação dos pais. Mas me pareceu que ele ficou meio que, ou com raiva dela, e no filme, acho que isso dá para perceber mais, que ele fica olhando para ela com um jeito, assim, mais sexualizado, né? E é engraçado também essa questão da luta de classes, porque ninguém desconfiou dele, né? Assim, da família. Todo mundo foi direto para o cara que era o pobrezinho, que né, entre aspas, que era o filho da empregada, né? Mas o outro que ninguém nunca tinha visto na vida, né, apesar de todo o histórico do personagem principal, né, um dos personagens principais, ser de uma pessoa decente, estudioso, né, ninguém pensou nisso. Só olharam a questão mesmo dele ser o filho da empregada, e o outro porque era rico, que era o Marshall, dono da empresa super poderoso lá, foi absolvido, né? Então essa parte também é revoltante, que ele terminou super bem, assim, viveu muitos anos na história sem pagar pelo seu crime. E ainda no filme também mostra uma coisa que eu não percebi no livro em relação a isso, que quando a Ruivinha, que eu esqueci o nome, casou com ele, isso abonou ele de qualquer culpa pelo estupro. Também, assim, foi uma questão que acho que o filme chamou mais atenção do que o livro, para mim, né, no meu caso. Mas é isso, gente, esses comentários de dicas que eu percebi ao longo da leitura. Obrigada. Obrigada, Manuela. Eu vou falar agora. Fernando, impecável sua apresentação, como sempre, maravilhosa. Eu queria fazer um comentário. Assim, uma coisa que me deixou curiosa, nessa edição que tem a capa
baseada no livro, ou a capa do livro baseada no filme, eu ficava o tempo todo me perguntando da onde saiu essa imagem, da onde saiu essa imagem. E essa imagem da capa do livro baseada no filme é uma cena que não existe no livro, né? Aquilo ali não acontece no livro, aquele encontro deles antes de. Quer dizer, eles não têm nenhum contato antes dele entregar a carta para ela. Então, eu achei curioso eles escolherem uma capa, podia ser ele entregando a carta para ela, né? Que tem essa cena também no filme, mas não é. Então, eu achei interessante eles escolherem para o livro uma capa que é uma cena que foi criada ali. Embora tenham poucas cenas criadas assim em relação à história. Um outro comentário que eu queria fazer sobre a personagem Bryony, que assim, a Andrea falou que ela tem dificuldade de ter raiva de crianças, né? Mesmo nessa situação. E aí, nossa, eu tenho muita raiva dela, muita raiva, mas eu acho impressionante, ao mesmo tempo que eu tenho muita raiva dela, ela é muito perfeita na sua construção. O Fernando falou na apresentação que ela é muito ordeira. Eu acho que quando o McEwan apresenta a Bryony como uma pessoa ordeira, que preza pela organização, ele quer mostrar pra gente o quanto ela se sente melhor do que todo mundo. Ela se sente no direito de querer proteger todo mundo, proteger a irmã. No livro, ela fala sobre o quanto ela ficou zangada quando a irmã sai da biblioteca, ignorando o fato dela ter tentado salvar. Então, ele fala muitas vezes o quanto ela se sente melhor do que todo mundo, sem falar que ela se sente melhor que todo mundo. E eu acho isso sensacional na construção da personagem. E eu não tenho curso de escritor, né, gente? Eu não escrevo nada, então, para mim, isso é completamente assim, intuitivo. E para finalizar, não, ainda estou com um minutinho. Como eu já sabia que eles morriam porque eu assisti o filme antes, né? Uma coisa que me impactou, que fecha que arremata essa minha percepção e que me impactou muito no livro foi essa parte aqui. Agrada-me pensar que não é por fraqueza nem por evasão, e sim como um gesto final de bondade, filha da mãe, cara, bondade, uma tomada de posição contra o esquecimento e o desespero, que deixo os jovens apaixonados viver e ficar juntos no final. Dei-lhes a felicidade, mas não fui egoísta a ponto de fazê-los me perdoar. Aí ela se coloca como egoísta. Eu acho que ela é uma se sente, né? E no fim ela diz: tá, mas isso não é impossível, só que agora eu vou dormir. Ou seja, ela ainda poderia mudar o final do livro fazendo com que eles a perdoassem. Ela é uma filha da mãe, cara, e ela foi muito bem construída, assim. Eu tiro meu chapéu total. Agora passa a ser um dos meus autores preferidos também, o Fernando. Alberto. Não, mas é para te complementar, porque você falou que ela é muito filha da mãe. Sabe o que eu fiquei pensando? Tem um pouco a ver com aquele sobre a arte na apresentação do Fernando. Eu fiquei pensando nos fotógrafos de guerra, né? Que ficam fotografando aquilo tudo, ou então aquele que fotografou um menino refugiado, eu não sei, africano numa praia, mas já estava morto, né? Então, eu não lembro, e não salvou ele, fotografou ele, né? É um pouco o que ela fez, né? Eu fiquei pensando nisso, né? Nos caras, no Robert Capa, aquele grande fotógrafo de guerra também, que ficou vendo e ironicamente morreu pisando numa bomba, né? E no livro a Cecília e o Robbie questionam ela disso. Tá, você quer falar com todo mundo, mas por que você não falou ainda? E no livro, e eles colocam isso no filme também, né? No livro e no filme. Mas por que você não falou ainda? Ah, não, porque eu primeiro queria conversar com você. No livro, eu acho que fica mais claro do que no filme essa obsessão dela pelo controle, pela ordem. E aí eu acho genial a forma como ele escreve, sem falar que ela é uma pessoa controladora, sem falar que é uma pessoa perfeccionista. Ele demonstra isso, eu achei muito perfeito. Fátima. Boa noite. Parabéns, Fernando. Excelente apresentação. Nossa, gostei muito.
E Érida, só complementando agora que você falou, me veio a ideia, porque ela recebe uma carta de uma editora e fala que ela não tem a espinha dorsal, né, de uma história. E eu acho que ela fez tudo isso para pegar essa espinha dorsal. Eu não sei se ela tinha arrependimento ali. Não sei, depois que você falou disso, que eu falei, porque não me parece, ela não me pareceu tão arrependida assim, né? Então ela foi tão bem construída que eu acho que ela fez tudo isso para realmente ter uma história para contar, para ter esse romance para contar. Não sei, viajei aqui, mas eu ia falar de outra coisa, eu só falei disso porque você falou e me veio na mente. Mas o que eu, além de tudo que vocês comentaram aqui, do que o Fernando falou na apresentação, o que eu mais gostei ainda no livro foi, eu não sei se esse é o nome, por favor me corrijam, porque eu não sou tão entendida assim, mas eu acho que há uma metalinguagem no livro que me encantou, que quando a narradora, o narrador está na Bryony, ela faz isso, né, de como escrever uma história. Então, por exemplo, lá na página 16, a narradora está nela, né, e ela fala assim: escrever histórias não apenas envolvia o segredo, como também lhe proporcionava todos os prazeres da miniaturização. Era possível criar todo um mundo em 5 páginas. Então, também já vem a dica ali, né, que o pessoal falou do poder do escritor, né? Então, ela já se coloca com esse poder aí, ela gostava das miniaturas, dessa organização toda. Então, também tem isso. E aí, lá no final, dá a impressão que ela fecha essa fala, quando ela diz que o problema desses 59 anos é este: como pode uma romancista realizar uma reparação, se com seu poder absoluto de decidir como a história termina, ela também é Deus, né? Que foi o trecho que o Fernando colocou na apresentação. Então, assim, ao mesmo tempo que ele está criando essa história, ele também está mostrando como é que o escritor cria a história. Eu me encantei com isso também, porque ele vai colocando, olha, é isso que o escritor faz, é isso que é uma boa narrativa. Então, isso também me encantou muito no livro, para além de tudo que já foi falado aqui. Gostei demais. Engraçado que eu tinha lido um outro livro dele, o Na Praia, e não me prendeu tanto, assim. Ele tem uma boa escrita, enfim, mas não me prendeu. Agora, esse, socorro. Ontem ainda faltava muito, não tinha nem terminado a primeira parte do livro ontem, e de ontem para hoje, assim, eu não consegui largar o livro. Obrigada, Fátima. Muito obrigado, Fátima, também. Muito obrigado a todo mundo que gostou da apresentação. Eu fiquei muito feliz com essa oportunidade também. Que bom que vocês curtiram também. Vou deixar a apresentação depois para vocês, tá bem? Deixa eu ver se eu consigo lembrar de tudo que o pessoal falou aqui. Eu acho que sim. Bom, primeiro, né, eu queria lembrar um dos meus autores preferidos também. Inclusive, acabei de lembrar que eu não coloquei ele naquela corrente, aspas, dos stories, né? Eu não coloquei nenhum livro do Umberto Eco também. Eu gosto demais do Umberto Eco e eu gosto muito do que ele diz sobre a maneira como ele escreveu os livros, né? Ele disse que ele quer sempre escrever o livro dele em muitas camadas, né? Ou seja, ele quer que você possa ler o livro como, sei lá, uma história de gênero qualquer, né? O Nome da Rosa, por exemplo, como um romance policial, ou como uma ficção histórica, etc., mas também colocar elementos que as pessoas que estão procurando outras coisas também podem descobrir, né? Ele fala dos leitores refinados, mas não necessariamente leitores melhores ou piores, mas leitores com outros interesses, né? Então eu acho que você pode ler esse livro como uma história de guerra, por exemplo, mas acho que você pode ler também esse livro, como a Fátima colocou, como uma grande metalinguagem, e isso aparece em muitas situações, não somente no final, né? Tem um momento que é muito engraçado, assim, em que ela está falando, eu acho que é a Bryony que está pensando um pouco sobre que ela queria escrever um romance que fosse apenas uma percepção, que fosse só um fluxo de pensamento, e etc. Sabe, que era um romance moderno na época, né? E aí ela manda para o editor fala, cara, mas assim, isso é meio que sem graça, não tem muito, não tem espinha dorsal, não fica em pé, né? E aí quando eu acho que ela cita a Virginia Woolf,
E aí, quando ela fala assim, não, eu vou realmente contar uma história com personagens, né, com ambientação, etc., aí ela, vamos dizer, tem essa possibilidade de publicar, só que ela não publica porque o editor diz, olha, então, eles estão vivos ainda, né? Então você não pode difamar os vivos, né? Você só pode difamar Eles os estão vivos e ricos, né? Que poderiam acabar com ela, com a editora, inclusive. Exatamente. Ou você mesmo, né? Ele fala em vários momentos assim, eles mobilizam todos os recursos contra os detratores deles, né? Não, e aí a gente volta naquilo que a gente estava falando. Ela podia fazer uma autopublicação. Assim, você não quer, né, limpar, não quer se espiar, não quer realmente fazer uma reparação? Eu não Então manda ver, amiga. eu não acreditei que ela se arrependeu. Para mim, é aquela coisa, podemos ficar naquela do Capitu traiu ou não traiu, mas eu acho que ela não se arrependeu, porque se ela tivesse de fato se arrependido, teria sido mais rápido isso, né? Ela não ia continuar a bater, porque ela foi aos tribunais, fica tudo muito claro isso, né? Que teve vários depoimentos. Então, assim, para uma garota, se ela começasse a ficar, ai, será que eu não vi, então? Só com o interrogatório ela já ia se arrepender, entendeu? Então eu não acredito nessa expiação, de fato. E eu concordo, ela é uma personagem que ela é tão bem construída, né, que você percebe que assim, ela tem tanta essa vontade assim de crescer e de se firmar, etc, que ela fala, não, agora eu vou ter um grande papel aqui, né? Eu que vou ser uma grande salvadora e etc. E aí é que ela faz a burrada, né? E ela vai se dar conta alguns anos depois, quando ela de fato amadurece, né? Mas tem uma parte aqui que eu gostaria de ler para vocês que eu acho muito interessante também. O Paul Marshall, ele é um personagem absolutamente secundário, né, na história, mas ele é muito importante porque ele é quem de fato comete o crime, né? E assim, como que a gente vai saber, né, que é ele que comete o crime, né? Tem um momento que ele está arranhado, né? E a Lola também, enfim, tenta protegê-lo, né? Quando ela diz, ele colocou a mão no meu rosto, etc, né? Bom, a Bryony, ela dá elementos para que a gente desconfie dele, né? Ele é sempre apresentado como um cara meio mala, assim, meio almofadinha, meio chato, né? Tipo, ele é tipo um vilão, assim, né? E o começo do capítulo 11, da primeira parte, descreve o coquetel que ele estava tão empolgado em fazer eles degustarem, né? Começa assim. Apesar do acréscimo posterior de hortelã picada a uma mistura de chocolate derretido, gema de ovo, leite de coco, rum, gin, banana amassada e açúcar de confeiteiro, o coquetel não foi muito revigorante. Porra, não ia ser nunca revigorante, um troço nojento desse. E depois, mais pra frente, ainda fala, né, que as taças, elas continuavam, né, acho que é quando eles, no outro dia, né, a taça continuava intocada, né, porque ninguém quer um troço horroroso desse. Então, assim, é uma Kiwa, né, ou o Brian, né, no caso, né, também usando de uma ironia para dizer assim, cara, o cara que faz um coquetel desse vai cometer um crime, acreditem, né? Eu não sei se o que eu vou comentar aqui foi uma ironia, mas é mais uma coisa voltada para Bryony que eu acho sensacional e me dá muita raiva, que é o fato dela desenvolver demência, né? Quer dizer, ela ia esquecer, inclusive a merda que ela fez, ela vai esquecer, ela nem vai morrer com isso na cabeça, porque ela vai esquecer a besteira que ela fez. E antes assim, todas as pessoas que não vão saber da besteira que ela fez, ou que só vão saber depois que ela publicar o livro, no caso, né, estão ali enaltecendo ela. No livro enaltecem com uma festa, no filme enaltece lá como sendo uma super autora que está sendo entrevistada. De alguma forma, ela está sempre sendo enaltecida. É um horror isso. Eu queria fazer mais um comentário eu achei muito legal, Fernando, você trazer aquele lance da coluna de fumaça parecendo um pai zangado e o que você falou sobre, é o pai zangado de quem, né? Que da Bryony ou quem foi outro?
Quem foi a outra pessoa que você falou? Do Rob, né? Que o pai Do Rob, isso, é que sumiu. ausente. Ainda tem, assim, a gente não soube muita coisa da personagem da amigo dele, né? É Nato, não sei como é que fala o nome dele, Netley. Mas foi ele que mandou as cartas para Brian, né? Ainda tem essa questão do que ele escreveu nas cartas a respeito. Esses pensamentos também poderiam estar nas cartas, não sei. Bom, eu adoro esse livro, eu adoro o autor, e esse aqui eu acho que é o melhor dele. E eu acho que nessa linha do que vocês falaram sobre os sinais que ele vai dando, né, dos personagens que o Marshall cometeria, seria o tipo de pessoa que cometeria um crime, que a Bryony seria o tipo de pessoa que criaria uma cena onde não houve, enfim. Tenho a mãe, a Emily, fala, né, quando ela está sentada no sofá na noite, na hora que os gêmeos somem, ela fala, ela também percebe que a Lola seria aquela pessoa que também participaria, né, de uma cena. Ela falou, ela vai aprontar alguma para ela ficar em evidência hoje, e não os gêmeos, e ela vai dar um jeito de se sair bem. Então, quer dizer, claro, não foi ela que aprontou para ser atacada, mas ela fala, ela é igualzinha a minha irmã, ela sempre se sai bem, ela é igualzinha a mãe, e não é ela que vai pagar as penas do que acontecer essa noite, ela vai dar um jeito de ficar bem. Então, assim, como eu reli, né, para mim era releitura, a gente vai ligando os pontos mesmo, ele não deixa a ponta solta, ele vai construindo esses personagens de uma maneira muito coerente, né? Então, os personagens, eles vão sendo construídos para esse desfecho, é muito bem construído esse livro. Quando eu li a primeira vez, certeza que eu não peguei tantos detalhes assim, faz tempo, eu gostei muito, mas eu não, dessa vez, como eu fui vendo esses personagens, a gente vai vendo os passos deles mesmo, construindo esse desfecho, né? Do Marshall, incrível mesmo, a cena, aqueles diálogos breves dele com a Lola lá no quarto, realmente, das crianças, as falas dele, parece que o filme eu assisti também faz muitos anos, então, mas pelo livro a gente vai vendo a cara dele, aquela cara já ele interessado nela e fingindo ali preocupado com as crianças e tal. Enfim, é muito bem construído. E tem uma parte, deixa eu ver aqui, se eu acho rapidinho qual é a página, que eu fechei sem querer, enquanto eu estava esperando para falar, mas lá, quando é no o Rob na guerra, ele... achei. A minha edição também é a mesma do que o Ferroni mostrou, nessa edição é na página 192. Ele está pensando, ele já recebeu a carta da Cecília, em que a Cecília conta que a Bryony está considerando tirar a queixa, né? Enfim, modificar o depoimento dela. E aí ele fala, então Bryony mudaria seu depoimento, reescreveria o passado, e o culpado se tornaria inocente. Mas o que significava a culpa naqueles tempos? Era uma coisa barata. E aqui, de novo, é o caso, eu acho que do que o Ferroni falou, do pensamento da Bryony ou do Rob misturados com o narrador. Todo mundo era culpado e ninguém era. Ninguém seria redimido por uma mudança de depoimentos, pois não havia gente bastante, papel e tinta bastante, paciência e paz bastante para registrar todos os depoimentos de todas as testemunhas e reunir todos os fatos. Também as testemunhas eram culpadas. É muito bonito, né? Porque esse daqui, ele tanto está falando da guerra que ele está vivendo ali, vendo, todos eram culpados e não havia gente bastante, todo mundo morrendo e nada era bastante. E também é a Bryony pensando, já antecipando para a gente também o final, né? Não haverá expiação, não haverá mudança de inocente para de culpado para inocente, e vice-versa, nem os aparentes inocentes ao casal rico vai virar culpado, nada vai mudar, mesmo que ela mude o depoimento. Então, é muito bonito. Então, a gente vai realmente vendo que o romance ele está todo amarradinho, ele é todo coerente. A gente vai indo nessa espiral, andando para frente com eles, e a gente chega inevitavelmente naquele desfecho.
Eu acho muito bonito, é muito... E não é só bonito, né? Para mim é uma fruição mesmo, assim, é um prazer de leitura. Eu gostei muito as 2 vezes que eu li. E só mais uma pergunta, agora é uma pergunta, que eu sei que o tempo deve estar acabando. A moça que foi estuprada, ela sabe quem foi, né? Por que ela não fala? Que ele é rico? Porque eu não li, então eu não sei. Ela sabe ou ela acha que ela não foi estuprada? Ela casa com ele Ela depois, né? casa com ele. Dá a É. entender que Dá ela a entender que ela sabia, gostava sim. dele, que ela gostou dele. Então ela foi estuprada, casou com ele e deixou o outro pagar? Sim. Meu Deus. Agora No eu livro, não ensinando, que agora tô querendo matar essa mulher. no livro ela fala que os 3 cometeram o crime, né? A Lola, o Marshall e ela mesma. Obrigada, Kátia. Obrigada, Manuela, Alberto, você vai falar primeiro, a Manuela, os 2 já Eu falaram. falo então. Fala, Não, por favor. são 4 coisas rapidinhas. Quando ela coloca lá aquele trecho que eu li, que na verdade podia ser diferente, e foi diferente, não foi como ela escreveu, isso vem depois dela ter encontrado com a Lola e com o Marshall na rua, dela ter, na reunião, a gente não sabia, né? Até ali a gente fica achando, cadê o Rob e a Cecília na reunião, né? Não aparecem, né? Então, cadê? Aí só depois que ela diz. E também só complementando, se é possível complementar a apresentação do Fernando, e essa coisa do tempo não acontece só na primeira parte dessa condensação em um dia. A última parte são 2 dias também, e a fuga de Dunkerque, aliás, também é condensada, né, em pouquíssimos dias, né? Então também tem essa condensação dos tempos. Tem até na terceira parte da Bryony no hospital, quando ela, em um dia, ela aprende tudo que ela tinha que aprender, e é um trecho enorme, enorme, que descreve aquele dia, quando os soldados chegam no hospital, né? E outra coisa, só complementando, tem um close reading, né? É impressionante que a carta que ela recebe, na verdade, ela não vai adoçar, na verdade, e até na carta dizem assim, a gente não costuma comentar tanto, mas aí ele tece um comentário sobre o texto, achei sensacional. E por último, só não falo mais nada, que é o reparação, né? Que a gente até o fim, mas que reparação é essa, gente? Não, é como se fosse na verdade é um spoiler, só que a gente não sabe que é um spoiler, né? Até queria pedir desculpas para a Roberta e para todo mundo, que eu acabei cometendo uma gafe tremenda e acabei dando um spoiler. Eu não tenho expiação, não tenho reparação, mas o reparação não é um spoiler. A gente fica até o fim, né? Até o fim mesmo, quando entra a última parte, né? A gente compreende nas últimas páginas o título. Manuela. Oi. É que eu estava pensando aqui no que você disse, que o Fernando falou também, que o Fernando tinha falado, que ela, enquanto na quarta parte, né, a Bryony, como ela é a escritora, né, da história, então ela seria Deus, e aí não teria ninguém acima dela para ela se perdoar, né? E aí você falou assim, você, Élida, né? Disse que ela fecha a história com a perda da memória. Então, talvez isso também não seria uma forma dela se colocar, dela se perdoar na história? Tipo, ela não é Deus, mas eu não sei explicar direito, mas ela está se perdoando quando ela fala assim, eu vou terminar com a perda da memória, eu vou esquecer. Então, é uma forma de perdão para mim. E aí a Kátia falou assim que isso é uma punição, ela perder a memória. Mas eu acho que já que ela foi tão ardilosa, né, ela não sei se isso seria uma punição para ela. Eu acho que isso seria, sim, tipo uma redenção para ela, Uma sabe? bênção, esquecer, uma bênção, né? esquecer. Exatamente. Eu li dessa forma. Ela colocou talvez isso para que a gente tivesse dó dela, né? E nós, leitores, a perdoássemos pelo que ela fez. Coitadinha, agora ela vai perder a memória, né? Mas
Eu acho que isso foi tudo criado por ela, tudo adilosamente planejado. Desculpa, Eu também acho. eu sei que não é a minha vez, mas é como se o livro já tivesse acabado, entendeu? Quando é 1999 Londres, o livro já acabou, né? Então aquilo já não é mais o livro, é fora do livro, é a autora falando, ou seja, aquilo já não faz mais parte do livro, né? Sim, é por isso que ela diz que é o meu último livro. Uhum. É o meu último livro. Ela comenta o livro já acabou, o livro já foi Sim. escrito. Não, eu só queria ver se você, não sei, eu percebi isso na segunda edição, na página 177, quando os gêmeos atacam a irmã, né? E aí, naquela página, fala que o Paul Marshall deu uma picarreada, assim, ele falou, eu vi a coisa acontecer, eu separei dos meninos. E aí eu vi que a Emily, né, que é a mãe, né, comentou, nossa, mas como que os meninos fizeram isso? Será que foi possível? Os meninos são tão jovens, como você está machucado até os cotovelos, né? Ali, como ele tinha ido no quarto, eu falei, será que ele já fez alguma tentativa nela? Eu não sei, se vocês tivessem impressão, eu queria dividir isso. O que vocês acham? Eu achei isso também. Para mim, parece também. Carreada dele aí, que eu acho que ele quis dar uma dica, talvez. E por que não Mas combinava com os meninos isso? Né? Não combinava com os meninos machucar a irmã, assim, eles não eram crianças agressivas. Então, para mim, foi ali, tanto que eu comentei no grupo, eu espero que o suspeito que eu acho que é o suspeito seja mesmo, e era, porque naquele momento eu já achei que ele tinha tentado alguma coisa com ela. Né? Eu também ela estava disfarçando, ali... e acho que é porque ela disfarçou que quando aconteceu de alguém pegar lá a força e apareceu um culpado, ela também ficou quieta, ela não falou que podia ser ele, porque se fosse ele, para ela tudo bem, mas ela não sabia, né? Então ficou aquela coisa assim, nebulosa. Na minha impressão, também senti isso. Eu encontrei um trechinho aqui que eu também marquei na primeira vez que eu li. Eu não sei exatamente se eu tive a mesma percepção que eu tive dessa vez, ou eu só marquei porque eu achei uma parte bem bonita também. Mas queria ler também porque eu acho que ela fala de algo que eu acabei não comentando um pouco, não comentando muito nessa apresentação, mas que tem a ver com uma técnica que você, enquanto pessoa que escreve, pode adotar para falar um pouco sobre como o tempo transcorre, né? Porque isso é muito difícil para a gente, né? Quando eu estou escrevendo, eu posso colocar lá, passaram-se horas, mas assim, para quem lê, né, não necessariamente vai dar essa impressão de que passou muito tempo, né? Então, como que você registra essa passagem do tempo? E tem um pouco a ver com o que o Wood fala do Flaubert, né, lá no livro dele. Para situar vocês, no meu é na página 250. Isso é quando a Bryony vai visitar a Cecília e o Rob reconhece ela e perde, enfim, e fica muito bravo, né? Aí a Cecília tenta acalmar o Rob, e nesse momento a câmera, digamos assim, do autor volta para Bryony, né? E aí eu começo a ler. Bryony deu-lhe as costas e ficou olhando para as casas, silenciosas, em pleno sol, para o caminho pela qual viera da High Street. Surpreendeu-se ao constatar que não tinha vontade de voltar. Ainda não, embora se sentisse constrangida com aquele beijo demorado e temesse o que ainda estava por vir. Viu uma velha com um sobretudo pesado, apesar do calor. Ela vinha pela calçada oposta, trazendo pela coleira um dachshund doente e barrigudo. Cecília e Rob agora conversavam em voz baixa, e Bryony resolveu respeitar a privacidade deles, permanecendo à janela até que se dirigissem a ela. Era tranquilizador ver a mulher abrir o portão da frente, fechá-lo depois com uma precisão exagerada,
e, em seguida, a meio caminho da porta da casa, abaixar-se com dificuldade para arrancar uma erva daninha do canteiro estreito que seguia paralelo ao caminho. Ao fazê-la, o cachorro aproximou-se e lambeu-lhe o pulso. A mulher e o cachorro entraram na rua e a rua ficou vazia outra vez. Um melro pousou numa sebe de alfena e, não achando nenhum lugar onde pudesse se empoleirar, bateu asas outra vez. A sombra de uma mulher rapidamente diminuiu a luminosidade, depois passou. Uma tarde de sábado como outra qualquer. Naquela rua de subúrbio havia poucos sinais de guerra. A cortina negra numa janela do outro lado da rua, o Ford 8 sem rodas, talvez. Cara, eu acho isso muito bonito, assim, porque mostra como que foi demorado eles conversando, eles se acalmando e etc, né? Muita coisa aconteceu durante esse tempo. E à primeira vista são coisas muito banais, assim, né? Do tipo, é só uma cena da rua, né? Mas ao ler atentamente a gente pode perceber como que isso demorou, né? Quanto tempo que ficaram os dois lá, assim, tentando processar tudo aquilo que aconteceu, quando na verdade nem aconteceu, porque ela inventou essa cena, né? Mas, assim, para mim é o suprassumo da ficção, essa cena. Eu fiz uma leitura, eu até comentei isso paralelamente durante a leitura com o Fernando, mas, assim, eu não sei se é muita alucinação minha, mas eu achei a construção do personagem Rob como sendo um cara pacífico. Ele lá na guerra, quando ele está lá na segunda parte, ele fala, ele se julga por imaginar ou saber que ele não vai conseguir perdoar a Bryony nunca. Então, assim, eu não consigo imaginar ele com nenhuma ação violenta. Ok. Daí ela vai e descreve aquela ficção dela lá na terceira parte, ou lá na parte que ela imagina os dois com ela, né, no apartamento da Cecília, com muitas, sendo muito violento, sendo muito agressivo com ela. Eu enxerguei isso como tendo sido uma construção da escritora Bryony, e não ele como o personagem, a pessoa que ele era de fato. Só lendo dessa vez e lembrando do filme, é que me ocorreu isso. Mas pode ser uma alucinação minha. É como se fosse também um recado do McEwan de que, olha, isso aqui é uma construção dela, isso aqui é uma invenção dela, isso aqui não aconteceu, mas a gente só vai saber lá no final, para quem não viu, efetivamente, quem não viu o filme antes, né? Enfim. Roberta. Rapidinho também. Na página 233, quando ela está ainda pensando sobre a carta que ela recebeu da editora, ela fala: será que ela realmente achava que podia se esconder por trás de alguns conceitos de literatura moderna, emprestados de outros escritores, e afogar sua culpa num fluxo de consciência? Não 3. As evasões daquela novela eram precisamente as de sua vida. Eu acho que nesse trecho, que para mim, que eu tinha dúvida se ela tinha fugido de contar a verdade para a irmã ou se ela ainda não tinha tido oportunidade. Eu tinha dúvida sobre o caráter da personagem, assim, o que movia ela. Aí nesse trecho, eu falei, não, ela deliberadamente, ela buscou se evadir, né? Ela ficou nessas evasões. Não, eu não preciso contar. Ela, até o fim, ela tentou, ainda que de uma maneira metafórica aqui, não contar o que tinha acontecido de verdade. Não, vou fazer uma novela sobre fluxo de consciência, não preciso contar o que aconteceu de fato. Até que, né, que a editora fala, não tem um romance aqui, não tem espinha dorsal essa história, não tem pé nem cabeça, não para em pé. E aí ela fala, poxa, essas são as evasões da minha vida, é disso que eu fujo, eu não queria ter que enfrentar os fatos, contar a história, o que aconteceu. Então, é muito legal, porque ele é genial, né? Ele está falando de literatura, pretensamente, a editora está falando do texto dela, e, na verdade, está falando de como ela acabou levando a vida convivendo com isso, né? Com essa culpa. É muito bom. Talvez seja a cena, né, da edição do livro, que a Bryony declara ao Rob que o ama, né?
quando era... E isso é bastante importante, assim, Sim! para tudo que acontece depois. Sim, será que ela era a protetora da irmã ou ela estava com ódio que a irmã estava ali com o cara que ela achava que amava? É Muito uma coisa de louco, criança, né? mas pode não ser também. É muito bonito, gente, eu achei, né? Mas merece uma releitura. O trecho, quando os dois estão na biblioteca, na famosa cena lá que desencadeia o pânico na Bryony, é muito bonito também o jeito que o autor ele brinca com o ser conhecido e ser um desconhecido, né? Como os dois ali, o casal, olham um para o outro, tem o momento. Então, poderia ser qualquer um, e não é. É exatamente aquela pessoa que eu vi desde a infância, que eu conheço desde a infância. Então, se a gente reler aquele trecho, literariamente também é muito bonito, sobre os passos de um casal que está enamorado, e você olhar e ser qualquer um, olhar e reconhecer, é muito bonito. É um parágrafo, assim, mas que é memorável também. Eu acho que vale o comentário. Obrigada. Para mim, parece, assim, quando eu li aquela cena da fonte, fiquei com a sensação de, acho que o momento chave do livro é essa cena da fonte aqui. Parece que tem que ler o livro inteiro tendo essa cena da fonte em mente, porque ela tem uma grande epifania naquele momento como escritora, né? E eu não sei, tô com isso, de guiar a minha leitura daqui em diante por essa epifania que ela tem de que tem outros seres humanos iguais a ela em todas as pessoas, e de que ela pode jogar com isso, como escritora e tudo mais, né? Vamos ver o que eu descubro. Mas eu tô achando muito legal a discussão, gente. Tá legal de assistir aqui. Se você ler o comentário que a Manuela fez aí no chat, talvez ela já esteja concordando com você, Manuela, né? Faz o encerramento, ou Hélida? Eu só tenho a agradecer a todo mundo pela presença e pelo debate, foi muito legal. Foi muito Faço legal, sim. gente. Fernando, a apresentação foi maravilhosa. Parabéns mais uma vez. Você tinha toda a razão quanto ao McEwan. Pessoal, muito obrigada pela participação. Uma boa semana para todos e Boa todas. semana, gente. Beijo. Muito obrigado, gente. Tchau. Até mais.